Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo e tem time mineiro, vou falar o nome logo, o Atlético Mineiro está querendo tirar um atacante do Flamengo, mas já adianta, hein? Outro spoiler para vocês, vai ficar apenas querendo. A gente vai trazer todas essas informações no vídeo de agora. Tem também, galera, Vinha, lateral esquerdo que pertence ao Flamengo, está emprestado ao River Plate. River Plate numa crise danada e andam dizendo por aí que o jogador pode ser devolvido ao Flamengo. Isso é verdade? Eu fui apurar com todos os lados, Flamengo, empresário, jogador e River Plate. E eu vou trazer para vocês aqui o que esses três lados disseram. E tem também uniforme do Flamengo definido para o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. Muitos não vão gostar. E tem também a arbitragem para esse jogo. E repito, muitos não vão gostar. Isso tudo e muito mais na arbitragem para o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. Para o jogo está marcado na próxima quinta-feira, dia 19. Lembrando que o jogo de ida é na Argentina, o jogo de volta no Maracanã. E a arbitragem para esse duelo ela foi definida e muitos não gostaram não. O árbitro principal, o que vai ser o dono do apito, é o Alex Herrera, da Venezuela, e dizem que esse cara picota o jogo demais. Dizem não, a gente já conhece o histórico dele, todas as vezes que ele apita jogos do Flamengo a gente repara bastante nisso, o que prejudica o próprio Flamengo, porque o Flamengo tem um jogo mais dinâmico do que o Lanús, time argentino. Mas já foi definido, não tem mais volta, a Conmebol já divulgou nas redes sociais. E o que eu apurei também, os uniformes foram definidos para esse jogo da Recopa Sul-Americana. O Flamengo vai jogar todo de branco, tá? Os jogadores de linha todo de branco. E o goleiro vai jogar com uniforme azul. Eu sei que muitos não gostam que o Flamengo jogue dessa maneira, todo de branco. Alguns não acham que o Flamengo sempre joga mal, jogando de branco. Mas enfim, eu acho que isso deixa apenas para o lado da superstição, porque teoricamente o Flamengo já conquistou o título jogando de branco também. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por isso que eu falo que alguns não vão gostar, mas está definido também pela Conmebol. Vamos falar agora de mercado da bola. Vou começar falando de um jogador que pertence ao Flamengo, está emprestado ao River Plate, que é o Matias Vinha, lateral esquerdo. E o River Plate está numa crise danada, o próprio Matias Vinha foi barrado pelo técnico Marcelo Galhardo, ficou na reserva, muita gente já dizendo, informando que o jogador pode ser devolvido ao Flamengo a qualquer momento. E em cima disso eu fui apurar. Primeiro, procurei os empresários do atleta. Negaram, falaram, não tem chance disso. Se vai jogar ou não no River Plate, não se sabe. Até porque ele não foi contratado pelo River Plate com cláusula de obrigação para o jogador ser titular. Isso não existe. Depende da escolha do treinador. Procurei o Flamengo. O Flamengo negou, falou que não tem isso em contrato. O Flamengo não é obrigado a receber o Matias Vinha de volta se o River Plate quiser devolver o jogador. E lá no Flamengo, inclusive, me deram o exemplo do Carlinhos, atacante, que na época foi emprestado ao Vitória. O Vitória queria devolver, e o Flamengo, não queremos. Vocês pegaram, agora é com vocês. Nós só aceitamos o retorno se tiver um outro clube para ele ser emprestado e que a gente aceite emprestar. E que a gente ache melhor emprestar para esse outro clube. E foi isso que me relataram no Flamengo também, tá? Sobre Matias Vinha. O Flamengo não é obrigado a receber o jogador de volta, a não ser que o empresário busque uma nova proposta de empréstimo. E aí o Flamengo tem que avaliar se vale a pena emprestar para esse outro clube ou não. Mas os empresários também negaram, disseram que o jogador vai ficar lá no River Plate. Procurei também a diretoria do River Plate e me disseram, não,
A gente não tem nenhuma intenção em devolver o Matias Vinha ao Flamengo, isso não procede. Então eu ouvi os três lados falando a mesma coisa, e o Matias Vinha vai seguir lá no River Plate. Lembrando que ele tem cláusula é porque eu recebi a mensagem aqui, achei que fosse uma informação, mas não. Ele tem cláusula de obrigação de compra se ele jogar pelo menos 50% das partidas durante esse empréstimo ao River Plate, uma cláusula considerada baixa, muita gente reclamou, mas o Flamengo entendeu que seria um bom negócio, vida que segue, então o Matias Vinha continua no Flamengo. Agora vamos falar de Luiz Araújo, que está na mira do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem interesse. O Flamengo vai liberar? Não. Vamos contextualizar essa história. Hoje saiu na imprensa mineira que o Atlético Mineiro tinha negociações avançadas para contratar o Luiz Araújo até a demissão de Jorge Sampaoli, porque era um pedido de Jorge Sampaoli, que os empresários do Jorge Sampaoli estavam em tratativas avançadas com o Flamengo. Procurei o Flamengo e me relataram, nem proposta fizeram. O que fizeram foi uma consulta através dos empresários do atleta sobre uma possibilidade de fazer negócio com o Atlético Mineiro. E nós dissemos, não queremos negociar o Luiz Araújo. Luiz Araújo é peça importante. Procurei pessoas do Atlético Mineiro, me confirmaram interesse. Falaram em tratativas com os empresários do atleta. Procurei os empresários do atleta, não quiseram falar sobre o assunto. Tudo bem, fiz meu papel, procurei e me coloquei à disposição. No Flamengo, nos bastidores, o entendimento é o seguinte, os empresários, entre aspas, estão forçando uma barra para valorizar o jogador, tendo em vista que o jogador não está recebendo muitos minutos e de repente eles querem forçar uma barra para valorizar esse atleta e entender qual seria a resposta da torcida em rede social para saber se teria uma pressão ou não para o jogador ser liberado ou não. Fato é que o Flamengo não vai vender Luiz Araújo, muito menos para o Atlético Mineiro, porque é um clube que teoricamente é rival do Flamengo em briga por títulos. Mas o Flamengo emprestou o Alan de graça para o Corinthians e o Corinthians briga por títulos com o Flamengo. É verdade, mas no caso do Alan, uma outra história. Ele não estava nos planos do Felipe Luiz. Ele não era um jogador utilizado por Felipe Luiz. E era um jogador extremamente caro para a folha salarial do Flamengo. No caso do Luiz Araújo, ele é um jogador que está nos planos do Felipe Luiz, que o Felipe Luiz deseja utilizar. Mas ele não vem jogando. Pois é, porque ele estava lesionado e ele vem treinando normalmente e a tendência é que seja relacionado para domingo, para pegar o Botafogo pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Vocês entenderam a diferença? E me responderam aqui agora que o Atlético Mineiro estava interessado em pagar 7 milhões de euros mais bônus. Gente, essa proposta é ridícula. O Luiz Araújo vale muito mais do que esse valor que supostamente o Atlético Mineiro toparia pagar ao Flamengo para ter Luiz Araújo. E com todo respeito, o Atlético Mineiro está cheio de problemas no ponto de vista financeiro. Se quiser tirar jogador do Flamengo, vem forte. Agora, 7 milhões de euros por Luiz Araújo, o Flamengo vai rir e não vai vender. O Flamengo é um clube que não precisa fazer receita com venda de jogadores. O Flamengo é um clube que hoje pode sentar à mesa e falar assim, não vamos vender. Por mais que o Luiz Araújo queira ir, o que não é o caso, pelo menos até o momento, a diretoria não foi comunicada disso, o Flamengo não vai vender o Luiz Araújo por só 7 milhões de euros. Entenderam? É isso. O Atlético Mineiro está numa crise danada nos bastidores, acabaram de demitir São Paulo. Eu não vejo motivos, se eu fosse jogador, não vejo motivos para brigar para sair do Flamengo e ir para o Atlético Mineiro, sendo que ele nem sabe quem vai ser o novo treinador do Atlético Mineiro. E se ele for para lá, o novo treinador não quiser utilizá-lo? Então, galera,
Repito, Luiz Araújo não sai do Flamengo para ir para o Atlético Mineiro. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado aí das notícias atualizadas aí do Vene Casagrande. Isso aí, pessoal, muito bom mesmo. Bom, vamos fazer o seguinte aqui, pessoal. Vamos comentar um pouco sobre isso aí que tá tendo, né? Essa saída, será, do Luiz Araújo? Não, eu acredito que não. Eu acredito que isso jamais vai acontecer, né, pessoal? Ainda mais para reforçar um rival, né? Isso não tem como acontecer. Agora, aqui entre nós, essa proposta do Atlético Mineiro aí é um desrespeito, né? É uma piada de mau gosto. Sinceramente, oferecer 7 milhões de euros, cara, por um titular absoluto do Flamengo, um jogador que Felipe Luiz confia, né? Que decide jogos, que entra bem em todos os jogos, é achar que a gente está precisando de esmola, né? O Flamengo mudou de patamar, amigos. A gente não precisa vender almoço para comprar a janta, não. O Galo está acostumado, né, a levar jogador em baixa ou encostado, mas tirar peças-chave do Mengão, esquece. O Luiz Araújo vale muito, 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 muito mais que isso. Tanto financeiramente como taticamente. E outra coisa, reforçar um rival direto na briga por títulos? Jamais, jamais. A diretoria fez o certo, né, em fechar a porta na cara. Bateu na cara, tomou, levou. Pediu, levou. Eles que procurem outro lugar, porque aqui no Ninho do Urubu a conversa é diferente, né? O Flamengo tem caixa, tem projetos, tem ambição. Se quiser tirar o jogador daqui, vai ter que pagar a multa e olhe lá. E a multa não é barata. Eles não têm dinheiro para pagar a multa. E digo mais, o Luiz Araújo tem tudo para ser decisivo nessa temporada. Vender ele agora, ainda mais para ele, seria um tiro no pé, né? Parabéns à diretoria por segurar a onda e mostrar quem é que manda. Mas e você, torcedor, concorda comigo? Ou venderia aí o Luiz Araújo, né? Eu não venderia, mas nem pelo dobro, cara, nem pelo dobro. Segue o jogo, né? Porque aqui é Flamengo e aqui a gente vai continuar sempre trazendo a verdade, né? Sempre trazendo as atualizações para vocês. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Tamo junto. Aquele grande abraço para vocês. Comenta aí o que vocês acharam das notícias, né? Deixa o seu comentário aí. Senta o dedo no like e tamo junto. Valeu!